Glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos. Queria convidar a igreja para orar mais um pouquinho, pode orar sentadinho mesmo, certo? Tem dia que parece que a gente precisa mais ainda, né, da oração. Amado Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, nós viemos aqui, Senhor Deus, para fazer um trabalho para a glória do Teu santo nome, Senhor Deus bendito. Deus Santo, para aprendermos um pouco mais, Senhor Deus, a respeito da Tua palavra, a respeito, Senhor Deus, dos Teus ensinos, para a glória do Teu santo nome. Ó Deus bendito, vem, Senhor, aqui nesse lugar, Espírito Santo, enche o nosso coração, para entendermos, Senhor Deus, aquilo que o Senhor quer falar. Ó Espírito Santo, me usa, por favor, Senhor. Eu não sou digno, Senhor, mas eu dependo de Ti e confio em Ti. Obrigado, meu Deus. Irmãos, hoje a gente vai falar sobre evangelista, né? Daqueles dons ministeriais que tem sido falado, né? E com toda sinceridade, irmãos, eu estava procurando esclarecer um pouco mais para a minha mente e para os irmãos, certo? Por exemplo, eu vou começar assim com a pergunta que nós fazemos. Todos os apóstolos eram evangelistas? Eram, né? Todos os apóstolos eram evangelistas. Agora, todos os evangelistas eram apóstolos? Certo? E pergunta outra coisa para os irmãos assim. Qual seria a diferença entre um missionário e um apóstolo, um missionário e um evangelista? Não é meio complicado, irmãos? É um pouco complicado isso aí, não é não? E até vivia no trabalho aqui, né, que foi preparado aqui para a gente. E também estive procurando. Eu procurei numa das enciclopédias mais bem conceituadas que nós temos, a enciclopédia Champlin de Bíblia, Teologia e Filosofia, né, a respeito de evangelistas. E olha que eu achei aqui, eles falando assim, os evangelistas eram os missionários. O que eles estão dizendo, os evangelistas eram os missionários. Pátrios ou estrangeiros. Quer dizer, faziam missão em Israel ou fora de Israel. Certo? Algumas tradições, como a Goodspeed, não sei se é assim mesmo por dizer, foi a tradução de Edgar Speed, ele diz mesmo, no lugar que está escrito evangelista, ele diz missionário. Está escrito na própria Bíblia. Certo? Na tradução deles. E os apóstolos eram evangelistas, certo? E muitos profetas também eram, né? Então, eu procurei algumas coisinhas aqui, certo? A respeito do que está escrito. Por que está escrito numa coisa aqui em Coríntios 12, 28? Em terceiro lugar está escrito os mestres. Em Efésios 4, 11, em terceiro lugar está escrito evangelistas. Certo? E nenhum deles fala de diácono, que eram oficiais, né? Eles eram oficiais. Os diáconos eram oficiais. Não fala em nenhum lugar deles. Certo? E aí a gente vai vendo aqui que o que é importante a gente sabermos, e eu procurei aqui um resumo de todos os estudos que a gente fez, inclusive, né, desse nosso material, que é o nosso que nós seguimos, que estabelecemos como doutrina aqui na igreja, né, irmãos? Então, o apóstolo, o significado dele é enviado, certo? É um termo bíblico para missionário também,
também é enviado. O modelo principal de missionário nesse é o próprio apóstolo Paulo. Não, você conhece alguém que fez mais missões do que ele, sim? Certo? E o apóstolo, ele implanta a igreja e cuida das suas bases para a sustentação doutrinária. Amém, irmãos? Amém? Ele implanta a igreja e cuida das bases para a sustentação doutrinária. Irmãos, é importantíssima a sustentação doutrinária. Trabalho dos apóstolos. O evangelista não se preocupa muito com isso, né? Não é bem a função dele, né? O evangelista normalmente ele prega e eu estou falando assim, o evangelista prega na igreja, prega de casa em casa, o evangelista prega, sai de uma cidade, vai pregar na outra, certo? Normalmente o trabalho dele é itinerante mesmo, certo? Agora o missionário, o que é o missionário? É uma pessoa que está numa missão, a missão religiosa. E eu aqui quero pedir perdão para os irmãos, que nós sempre, nós temos um pé atrás com a religião, né, irmão? Mas existe uma religião verdadeira, né? A Bíblia diz que tem uma religião verdadeira, né? Assistir órfãos, viúvas na sua necessidade e manter-se, né, fiel na palavra de Deus, nos seus ensinos. Então, isso aí é a verdadeira religião. A palavra religião, ela vem do verbo latim religare, né? É tornar a ligar com Deus, certo? Então, isso é a religião verdadeira, certo? Agora, essa religião que nós vemos aqui, de rito, de um punhado de coisa, de pessoas ser fiel àquela denominação e não a Deus, fiel àquela denominação e não a Cristo, é esse tipo de religião que nós não concordamos com ela, não é verdade? Então, que é aquela religiosidade de aparência, né? A pessoa tem o hábito, reza o dia inteiro e fala, ele não se comporta como cristão. Aquela religiosidade, a pessoa é fiel num ponto e infiel a Deus. Bom, o missionário é uma pessoa que está numa missão religiosa, certo? Para promover o cristianismo. Claro que não estamos falando de missionário cristão, né? Para promover o cristianismo, disseminar a doutrina pelo mundo. Os missionários são as pessoas que vão para algum lugar onde o evangelho não é conhecido. Certo, irmão? Missionário, a pessoa usa uma denominação aqui na Assembleia de Deus, ou algumas denominações, tem as mulheres que são pregadoras, ela prega numa igreja, prega na outra, chama de missionária, certo? Mas ela normalmente está fazendo uma missão, ela sai do lugar, vai para outro, certo? Mas o missionário, ele normalmente ele vai atrás de quem não conhece o evangelho, certo? Então, quando ele diz assim, tem uma obra missionária lá, o que você entende? Tem uma organização, tem umas barracas, tem um negócio onde o pessoal está morando lá e está fazendo um trabalho até implantar a igreja, certo? Vai plantar a igreja. Eles implantam a igreja, certo? Implantam a igreja. E eles também cuidam, certo? Até formar um... Eu me lembro, e até tinha discussões, eu me lembro de coisas que aconteceu, certo? Os irmãos me perdoem, a gente saiu um pouquinho do ensino. Mas eu conheci um determinado pastor que veio um moço lá e falou para ele assim, olha, eu saí daquela igreja lá, porque eu estava lá, porque eu não gostei, porque eu quero ser missionário e o pastor não me enviava. Aí eu disse assim, olha, é o seguinte, missionário, para mim é ganhador de almas. Missionário é quem entende ganhador de almas. Se você for ganhador de alma aqui, provavelmente eu te envio para algum outro lugar. Mas se você não ganhar alma, não posso enviar. Né? É despesa que não compensa. Porque o missionário, ele tem que ser... O missionário tem que ser um evangelista, não? Tem que ser um evangelista. Certo? Todo evangelista tem que ser um missionário. É meio complicadinho. O evangelista, irmão, olha, o evangelista é aquele que vai... Ele
Vocês conhecem esses evangelistas que vêm, eles pregam em igreja, que foi trabalho evangelístico na igreja, faz trabalho evangelístico em praça pública, faz trabalho evangelístico em milhares de lugares, certo? Mas o evangelista tem uma coisa, ele tem que estar pregando o evangelho. E o evangelho, normalmente, quando a gente fala de evangelho mesmo, aqui, é o que está escrito aqui na Bíblia, certo? No Novo Testamento, ensinamentos a respeito das coisas de Jesus, certo? É para ganhar alma. O evangelista foi feito para ganhar alma. Aliás, não é um trabalho só do evangelista, aqui designado como evangelista. Todos nós, em certo sentido, nós somos evangelistas. Porque nós devíamos pregar para as pessoas, certo? Então, o evangelista ele pode ser um missionário, ele pode, mas não quer dizer que todo evangelista seja um missionário. Porque o missionário se estabelece num lugar, irmão. Os missionários vai e se estabelece por um tempo, certo, irmão? Amém? Os missionários se estabelecem por um tempo, o evangelista não. O evangelista pode até ficar uns dias, mas normalmente ele vai lá, ele prega, mas tem outro que vai cuidar daquilo, das almas que ele ganhou. Certo? Eu me lembro uma vez que nós fomos em Aparecida do Norte, um trabalho lá, foi pelo João Caetano. Eu me lembro que ele fez um trabalho lá, uma pregação, um dia só. E 30 almas se renderam ao Senhor numa cidade enorme, né? Aquela multidão de gente, e 30 pessoas é pouco, né? É pouco, né? Só que passou mais 30 dias, tinha 900. Cada um deles ganhar uma média de 30 cada um também. Então, quer dizer, um trabalho evangelístico. Mas tem alguém que ficou, né? Que assumiu aquele trabalho depois que aquele homem pregou. Então, por isso aí é bom deixar claro que o evangelista, ele faz o trabalho, mas ele não trabalha sozinho. Certo? Os missionários, eles vão, olha, gente, eu me lembro de uma vez como é que é o nome dele? Eu esqueci o nome do missionário. Mas o missionário era bem conhecido. E ele estava lá na Assembleia de Deus, no tempo pastor Siquel, e ele sentiu que Deus estava chamando ele para fazer um trabalho na China. Irmãos, o missionário foi para cada lugar, vocês nem imaginam, né? E aí, o pastor Ezequiel falou assim, quer ver? Quando alguém é chamado, Deus providencia tudo. Ele falou para ele, o que você precisa? Ele disse, eu preciso de $2.500 para a passagem. Eu preciso de mais $500 para mim, né, para sobreviver até que eu tenha, né, quem me ajude lá, né, para formar a igreja. O pastor Ezequiel falou assim, olha, quando é de Deus as coisas aparecem. Nós vamos pedir. Aí apareceu um irmãozinho lá daqueles mais simples que tinha e falou assim, irmãos, Deus falou para mim que era para pedir. Ele falou com o pastor Ezequiel, Deus falou para mim que era para pedir. Diz que não precisa muita coisa, não. Aqui na igreja tem 6 pessoas que vai dar $500 cada um. Eu quero chamar essas 6 pessoas para vir trazer esse dinheiro aqui. E foi. E aconteceu toda aquela coisa. O irmão foi lá, depois de 6 meses ele voltou, deixou implantado a igreja, deixou pastor, presbítero, diácono, diaconisa, deixou tudo funcionando e já não tinha mais só uma congregação, já tinham aberto outras. Certo? Isso é chamado. Pessoas chamadas. Que missionário é chamado. Missionário tem que enfrentar a vida muito dura. Não é fácil, não. Vai para lugar sem recursos, certo? Tem que viver, tem que... Irmãos, imagina bem. Vocês imaginaram vocês lá na Coreia, comendo aquelas coisas que eles comem? Tem lugar que o pessoal come insetos. Né? Aqui no Brasil também come inseto, por exemplo, é um inseto que muito mundo come, certo? Mas João Batista comia gafanhoto, certo? Então,
e a gente vai para esse lugar, sabe? Mas, irmãos, hoje o nosso objetivo é falar sobre o evangelista, certo? E o evangelista que prega de igreja em igreja, ele é evangelista. Mas o que prega de porta em porta tem mais resultado. Certo? Eu tinha falado para o José que eu queria até preparar alguma coisa a respeito de como evangelizar nos dias de hoje, que está difícil, né? Mas, irmão José, eu fico devendo porque não deu tempo da gente preparar muita coisa, não. Certo? Eu citei uma já, né? Uma que pode ainda, você arrisca eles levar uns xingo, mas todo evangelista leva xingo, viu, irmão? Tudo que quer evangelizar leva xingo. Irmãos, outras coisas que o pessoal chamava de evangelistas era Mateus, Marcos, Lucas, né, e João, que escreveram os evangelhos. Certo? Sim, realmente eram evangelistas. Agora, mas no Atos dos Apóstolos tem muita coisa também que fala que é evangelho puro, né? Atos dos Apóstolos, nas epístolas tem, até no livro do Apocalipse tem coisa que é puro evangelho. Que é pregado também, certo? Então, as pessoas que fizeram isso também são evangelistas. Tá bem? A palavra evangelista, agora eu vou precisar a palavra evangelista só é usada 3 vezes no Novo Testamento. Agora estamos dentro do nosso material, viu, irmãos? A primeira é em relação a Filipe, que era um dos diáconos. Está escrito ali, irmãos, né? Atos dos Apóstolos 21:8. E diz assim: no dia seguinte, partindo dali, Paulo e nós com ele estávamos chegando a Cesareia. E entrando em casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Certo? Então, assim, chamando evangelista, aqui chamando Filipe, evangelista. Filipe era um daqueles 7 diáconos, daquele que foi consagrado lá, né? E Pedro disse lá, escolha as 7 homens, né? 7 homens com essas qualidades, com assim assado, né? Que sejam fiéis, que tenham bom nome, né? Nome, né? Tenha boa fama, né? Que se comporta assim assado, cheio do Espírito Santo, né? Tem que ser cheio do Espírito Santo. E Filipe era um desses homens. E ele aceitou aquela missão, que ali, para aquele caso, era para distribuir a alimentação para o povo, né? Mas ele não ficou só nisso. Ele não ficava só nisso. Ele fazia aquilo, mas saía para pregar o evangelho. Daqui a pouco ele estava andando por aí, pregando o evangelho, e se tornou o primeiro nome citado, parece que é como evangelista, é ele. É ele que foi citado como evangelista. Referente também na referência aos 5 ministérios também, né? Está escrito isso aí, chamando de evangelista o terceiro nome lá, né? E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. Irmãos, na igreja sempre tinha liderança e sempre tinha. Irmãos, se não tiver liderança, não tem obediência. Certo? Tem a liderança. Agora, essa ordem, em alguns lugares, as pessoas mantêm essa ordem, né? Nesse lugar. Por exemplo, Assembleia de Deus, vocês sabem que o evangelista tem o mesmo nível do pastor, né? É o mesmo nível. Para eles, é o mesmo nível. Mas aqui não se fala de nível, irmão. Pode ver que ali no... Né, e quando fala primeiro a respeito dos dons, né, ele não fala, esqueci o número, meu Deus, deixa eu chego lá, depois daqui a pouco eu lembro, certo? Eu tenho anotado aqui, mas está em outro lugar, certo? Mas tem uma lista, 1 Coríntios, acho que
acho que é 1 Coríntios 12, se não me engano, que fala a respeito daquela lista. E depois, em Efésios 4, a lista é diferente, certo? Então, quer dizer, não tem uma ordem assim, dizendo que um é maior do que o outro, mas sempre teve alguém. Irmãos, os apóstolos lideravam, certo? As pessoas, todos os outros cargos, as pessoas se submetiam aos apóstolos, certo? Não a congregação, por exemplo, aqui, agora na atual, numa congregação sempre tem um líder. O líder normalmente é o pastor. Em alguns lugares é bispo, em outro lugar é o nome, certo? Mas tem aqui. Aqui na nossa igreja, o nosso líder é o pastor Gilmar, não é isso? Não é isso? Todo mundo concorda com isso, não, mano? Ele é o nosso líder, certo? Ele é o nosso líder, porque ele tem que zelar pela doutrina da igreja. Ele é o anjo da igreja, que está lá escrito no livro do Apocalipse. A pessoa que é responsável pela igreja, certo? O anjo da igreja, certo? E que tem um cargo, ele tem que levar. Ele tem que dar conta da igreja para Deus, certo? Então é uma coisa muito séria. Então nós temos. Agora, o evangelista, irmãos, também aqui ele é citado várias vezes, mas o evangelista não é bem essa, não tem essa obrigação. Ele tem outras, certo? O apóstolo Paulo falou que às vezes a gente vai pulando na frente das coisas, mas o apóstolo Paulo fala: ai de mim se não pregar o evangelho. Ele sabia que era a missão dele, certo? Irmãos, então na referência aos 5 ministérios, Efésios 4:11, por favor, e ele mesmo deu uns para apóstolos, outro para profetas, outro para evangelistas, outro para presbíteros, doutores, né? E também é citado em Timóteo, quando Paulo chama Timóteo para fazer o trabalho evangelista, né? Mas tu se sobra em tudo, sofre as aflições, faze a obra do evangelista, cumpre o teu ministério. Irmão, você pensa bem, olha no contexto, irmão. Faz a obra do evangelista. E você sofre as aflições. Irmão, tem um evangelho muito mais fácil por aí, não tem, não? Esse aqui não é muito fácil, não, irmão. Eu falando aqui, irmãos, sabe por quê, irmãos? Às vezes a gente observa aqui na igreja, tem um punhado de gente com dom para evangelizar, certo? Para evangelizar. Então, temos que diferenciar o evangelho, que é a missão de todas, do evangelista, que é um dos 5 ministérios. Um exortador não é necessariamente evangelista, embora o evangelista possa também exortar, e o exortador pode também falar da salvação. Né? Romanos 12:8. O que exorta, usa esse dom em exortar. O que reparte, faça com liberalidade. O que preside com cuidado, o que exercita misericórdia com alegria. Irmãos, exortador, às vezes há uma confusão. Já vi muita gente confusa com o negócio de exortar. Exortar não é xingar os outros, não, irmão. Não é. Exortar é animar a pessoa, é encorajar. Isso que é exortar. É repreender outra coisa. Também tem escrito na Bíblia que tem que repreender também. Certo? Mas repreensão é outra coisa. Mas quando fala e exortação, irmão, vamos levantar, vamos agir, gente, vamos pregar, isso aí é exortação. Isso é exortação, certo? Levanta, irmão, não fica caído. Levanta, irmão, vamos em frente. Isso é exortação. Tá, irmãos? Até eu peguei a Bíblia aqui, a tradução diferente, que já fala aquele, se é encorajar, haja como encorajador, em vez de exortador, certo? Agora vamos ver. E o Atos também, 2:40, por favor.
E com muitas outras palavras, isso testificava e os exortava dizendo, salvai-vos dessa geração perversa. Olha, irmão, salvai-vos dessa... Olha o imperativo. Normalmente, na exortação tem esse imperativo. Salvai, façais isso, vamos fazer, certo? Salvai-vos dessa geração perversa. Veja bem que não está chamando a pessoa de perverso, ele está dizendo para ele se salvar da pessoa, certo? Amém, irmãos? O que é o evangelista? Tem que controlar o tempinho aqui, para que parece que eu não tenho um punhado de coisa, não dá para fazer tudo, né? O significado da palavra evangelista é aquele que traz boas novas. Evangelista traz boas novas. O evangelista traz Jesus, tá bom, irmão? Amém? Boas novas. Quando fala o evangelho, fala boas novas. E boas novas é Jesus. Evangelho fala de Jesus, amém, irmãos? O evangelista, ele tem uma mensagem bíblica. Então, uma coisa que começa a identificar o evangelista. Ele tem uma mensagem bíblica. 1 Timóteo 4, 2-5. Que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo. Redarguas, repreendes. Aí está vendo? Aí tem que repreender. Exortes. Olha, repreender não é exortar, está vendo? Então estão os dois juntos ali. Com toda longanimidade e doutrina. Porque virá tempo em que não sofrerão sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências e desviarão os seus ouvidos da verdade, voltando para fábulas. Mas tu se sobre em tudo, sofre as aflições, faze a obra do evangelista, cumpre o teu ministério. Irmãos, aqui fala assim, virá o tempo que as pessoas vão ter comichão no ouvido, querendo ouvir aquilo que agrada. Certo, irmãos? Nós devemos estar com nossos ouvidos atentos para ver o que o nosso Deus tem a falar conosco. O evangelista, irmão, não fica falando as coisas para agradar o ouvido das pessoas. Ele tem uma mensagem bíblica. A mensagem dele é a mensagem bíblica, a mensagem dele. É claro que a gente deve falar com educação, a gente deve falar com amor, com carinho, tudo. Né? Tem aquela passagem que o apóstolo Paulo fala que firme e fraco para ganhar os fracos, não sei o que, aquela coisa toda, certo? E diz assim, então isso aqui, mas sem tudo isso que ele falou, amor, mas tem uma coisa, a mensagem bíblica é inegociável. Não se pode negociar, não tem nada que possa substituir a mensagem bíblica, certo? O método pode variar, mas a mensagem não. Amém, irmãos? O método pode variar e cada um tem a sua criatividade, certo? Por isso que é bom, às vezes, a gente conhecer a pessoa com quem a gente vai falar, né? Você vai falar do evangelho para alguém, é bom você conhecer mais ou menos as manias deles, certo? Tem alguns que é brabão, tem outros que é mais... tem algum que ouve tudo, tem outro que não ouve nada. E a gente deve estar pronto para saber falar. Né? A mensagem. Põe para mim Atos 8, versículo 4. Certo? Que as pessoas, o evangelista, ele prega. Deixa eu voltar aqui, senão eu perco o fio da meada. Eu falei para os irmãos que eu estava procurando tanto uma coisa que eu acabei deixando de lado. O evangelista tem uma mensagem bíblica. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra.
A palavra de Deus, a mensagem bíblica é a palavra de Deus. Então ele tem isso, certo? Por onde quer que fosses, ele pregava a palavra de Deus. Agora, Atos 8, 30, 35 também fala as coisas que a pessoa ia pregando a palavra de Deus. Fala de Filipe, né? Atos 8, 30, 35. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes o que lês? E ele disse: como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse com ele e se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: foi levado como ovelha para o matadouro, e como mudo o cordeiro diante do que tosquia, assim não abriu sua boca. Então ele estava lendo essa mensagem, certo? E aí o que aconteceu? Tem mais aí, irmão? Pode pôr a continuação. A sua umidade foi tirado o julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida foi tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de outro? Então Filipe, abrindo a boca, começou nessa escritura e lhe anunciou Jesus. Ele usou aquilo que ele estava falando e anunciou Jesus, certo? O evangelista sempre fala de Jesus. O modelo de evangelista é Filipe. Sua mensagem era Jesus Cristo. Atos 8, 5. Indo Filipe para a cidade de Samaria, ali lhes anunciava Cristo. Certo? Sua mensagem era Cristo. Outra mensagem, 8:35. Então Filipe, abrindo a boca, começou nessa escritura, ele anunciou Jesus, como nós lemos ali. Pregou a palavra. O evangelista também é um ministro itinerante. Ele não, normalmente, quando você tem um evangelista aqui, né, na igreja, o pastor sabe que tem que deixar ele liberado, certo? Para isso, as coisas. Agora, aquela pessoa que gosta de comunhão, ele sempre avisa: eu vou em tal lugar, peço a oração da igreja, né? Normalmente é assim. Quando ele chega num lugar que você vai pregar na igreja, ele ainda sempre diz: eu trago a saudação do meu pastor. Você já viram? Eles fazem isso aí. Isso aí é uma coisa correta, irmão. Certo? Viver, porque tem que viver assim, em comunhão e submissão também. Certo? É o ministro itinerante. Indo ele para a cidade de Samaria, ali ele anunciava Cristo. Ministro itinerante, novamente. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te, vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. Irmão, outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção aqui, que o evangelista também tem ouvido atento para ouvir a voz de Deus, certo, irmão? Ouvir a voz de Deus. Deve buscar os dons do Espírito. Isso aqui, por exemplo, isso aqui foi um anjo que revelou para ele, certo? É a pessoa que tem o dom do Espírito, certo? Ali. E em Atos 8 diz: achou-se Filipe em Azoto. E indo, passando, anunciava o evangelho a todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Sabe o que quer dizer isso, mano? O evangelista aproveita todas as oportunidades. Em todo lugar que ele ia, anunciava o evangelho. Ele é itinerante. Ele não pode se prender a um determinado lugar. Certo? Porque senão o dom dele de evangelista fica
restrito. Ele deve realmente agir, sair. Para isso tem que ter chamado também, né, irmãos? Tem que ter chamado para isso. Atos 8, 6, 7. Assim o povo ouviu a Filipe. Tem a marca de sinais também. Irmãos, isso é uma coisa muito importante. Às vezes a gente negligencia, mas o evangelista deve ser uma pessoa de comunhão com Deus, porque ele precisa, muitas vezes, de sinais. Quem já teve numa dificuldade, tentando fazer uma obra do Senhor, e já passou por o negócio de não saber o que fazer. Eu passei por uma. Eu cismei de fazer um trabalho lá em Ubatuba, na casa que eu tinha lá. Então eu ia lá toda sexta-feira, não sei se o irmão Zé lembra disso. Não lembra? Não foi, né? Mas o irmão lembra que a gente ia toda sexta-feira lá fazer um trabalho. E tinha umas 10 crianças, uns 10 bêbados. Que ia todo dia. Gente, era uma coisa, era difícil. Era difícil. Eu chegava lá e eu preparava um pãozinho com mortadela, um guaraná, um negócio assim, né? E ele saía lá. Tinha criançada que ia lá. Aos poucos, os bêbados foram se afastando. Começou a encher de criança. E eu não sabia lidar com criança. Eu fiz o cursinho do IPAD, mas eu tentava usar todos aqueles recursos, mas o recurso não usava. Chegou um dia lá, a criança chegando dando soco um no outro. E eu disse, meu Deus, como é que eu faço, Senhor? Se essa obra é sua, o Senhor tem que dar um jeito. Né? E tinha uma mulher lá, e ela entrou daqui a pouco, ela deu um grito, o demônio pegou ela lá. Certo? Ela deu um grito, eu peguei e falei assim, em nome de Jesus, fique sentado aí e quietinho, nem um pio. Não vai falar enquanto eu não mandar. Fica, irmão. Porque o nosso Deus é autoridade. Ficou assim, eu olhei para as crianças. Perguntei para eles, vocês sabem o que é isso? Só tinha ela de adulta, o resto era tudo criança. Vocês sabem o que é isso? Levantou um garoto lá, e só pode ser o capeta. Eu disse, é. Eu disse, sabe por que ficou quieto? Porque eu estou aqui em nome de Jesus. E vocês sabem por que o demônio pega essas pessoas? Por causa disso, por causa daquilo, por causa daquilo. A criançada ficou num silêncio. Irmãos, eu vou falar para vocês. Eu nunca vi silêncio com aquela tensão para ouvir a voz do Senhor. E nunca mais eu tive problema com a criançada. Eles vinham lá para ouvir a palavra de Deus. Certo? Aí depois que terminando, eu preguei, ensinei tudo para eles. Aí eu falei, manifesta. Agora sai, em nome de Jesus, sai daqui. A mulher caiu no chão, né? Pegou, olha, a mulher morreu. Falei, não morreu, não. Disse, esqueci o nome dela. Falei, peguei na mão dela, levanta aqui em nome de Jesus. A mulher levantou e ficou no choradeira, clamando, orando, pedindo misericórdia de Deus. A criançada tudo viu que lá foi uma transformação. Evangelista precisa de poder. Evangelista precisa de poder. Certo? Essas coisas nós já vimos muitas vezes. Irmão Zé, lembra? A gente estava pregando, acontecia alguma coisa. Eu me lembro que um dia nós estávamos lá na estiva, pregando assim. Daqui a pouco veio uma pessoa lá, endemoniada. Era uma mulher, sapatão, né? Vi e acabou assistir. Quando chegou bem perto, o pastor Joaquim falou, caia por terra em nome de Jesus. Vai lá orar para a mulher. E nós vimos ela um punhado de vezes na igreja depois. Certo? Mas, poder de Deus, irmão. O evangelista precisa do poder de Deus. Porque ele lida, irmão. Ele está tirando almas da mão do diabo. E é isso que a gente precisa ter consciência. Evangelista precisa ter a marca dos milagres, a marca do poder de Deus. Aqui,
Atos 8, 6, 7 diz: e a multidão unanimemente prestava atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia, pois os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. Mas, irmão, eu não quero que isso aconteça de novo na igreja, irmão. Vocês querem que aconteça? Nós precisamos. Agora, irmãos, eu digo uma coisa para os irmãos: quem não for evangelizar não vai ver. Quem não for orar para o doente nunca vai ver o doente ser curado. Certo? Isso só vê. Eu garanto para vocês. Pastor João já viu muita gente ser curada, pastor? Já, né? Já, né? O irmão já orou por gente foi curada. Aconteceu, irmão, pastor Flávio? Acontece ou não acontece? Acontece, irmão, com aqueles que oram. Essas coisas acontecem com quem evangeliza, com quem busca a Deus, né? Paulo descreve seu ministério como um pregador, o que se subentende evangelista. O outro nome que você pode dar para o evangelista é pregador. Só que o pregador pode ser muitos pregadores, certo? Nem todos ser o evangelista, porque o pregador pode pregar para a igreja a mensagem que não tem nada de evangelismo, né? Não tem aquela coisa. Tem doutrina, tem um punhado de coisa assim. Mas aquele lá para alcançar pessoas que estão... O evangelista, ele vai atrás das pessoas que não conhecem Jesus. Isso é evangelizar. Levar boas novas. Que para os crentes já não é novas. Os crentes já conhecem. Certo? Tem novidade todo dia. Quem anda com Deus anda em novidade de vida, né? Mas aquela novidade, aquele impacto normalmente acontece com aquele que não conhece Jesus. Às vezes a pessoa está na igreja e não conhece Jesus, né? Então, sempre a gente deve ter um trabalhinho também falando. Nós devemos ter nas nossas pregações, irmão, um alcance evangelístico. Às vezes tem pessoas que não conhecem o Senhor Jesus e eles podem aceitar Jesus nesse trabalho, né, irmãos? Então, Paulo afirma que ele era pregador. 1 Timóteo 2, 7. Para o que, digo a verdade em Cristo, não minto, fui constituído pregador, apóstolo, doutor dos gentios, na fé e na verdade. O apóstolo Paulo era doutor também, né, irmão? O apóstolo Paulo era profeta, o apóstolo Paulo era tudo. O apóstolo Paulo tinha tudo quanto era dons que um dia ele falou que ele não ousava dizer que não tinha alguma coisa que Deus não tivesse feito por meio do ministério dele, não. Segundo Timóteo 1:11 também diz assim: para que foi constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios. Pregador, apóstolo, ele estava pregador, era o evangelista. A mensagem de Paulo também era o evangelho de Cristo. Olha aqui, irmãos. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Gente, olha como o apóstolo Paulo fala, olha como um evangelista. Em nada tenho a minha vida por preciosa. Pregar o evangelho na época que Paulo pregava era perigoso. Os judeus queriam matar as pessoas. Muitos lugares os gentios também queriam. Os romanos queriam. Tudo, irmão. Ele falou, não tenho, contanto que eu cumpra com alegria. Você é alegre na perseguição. Seja alegre, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que eu recebi de Jesus para dar
testemunho do Evangelho da graça de Deus. Irmãos, esse dar testemunho do Evangelho da graça de Deus é para todos os crentes, viu, irmão? É para todos os crentes. Muitas vezes as pessoas são ganhos pelo testemunho do que se ouve da pessoa e pelo testemunho da vida que ele tem. O apóstolo Pedro até falou para as mulheres: não fica brigando com seu marido, não. Comporte-se dessa maneira que eles, vendo a sua obra, eles vão glorificar a Deus. Eles vão glorificar a Deus pelo seu comportamento. Então, irmão, olha, irmão, nós devemos pregar com palavras, sim, precisamos falar de palavra, mas com o nosso exemplo. Em tudo quanto é lugar. Às vezes, e a gente precisa ser santo. Eu um dia fui no Rio de Janeiro, fui tratar do negócio da minha aposentadoria lá na Petro, que deu um problema na minha aposentadoria. Aposentei, tive que voltar a trabalhar porque deu um problema E quando eu estou lá no aeroporto Santos Dumont, longe de tudo que eu conhecia, nunca tinha chegado, nunca tinha visto aquele aeroporto. De repente, o pastor João, parece que conheço essa voz, pastor João. Peguei, arrisquei, dei uma olhada. Sabe quem era? Era o Ortiz, era o prefeito de Taubaté. O que você está fazendo aqui? Outro dia também estava lá na Santa Ifigênia, em São Paulo. Fui comprar material para a igreja lá. Quando eu estou saindo assim, ô irmão João, camarada lá, conhecido meu. Não era nem crente. Irmãos, imagina se você está fazendo alguma coisa errada. O mundo é pequeno. O mundo é pequeno e Deus é grande. E Deus é grande, irmão. Então a gente tem que... o nosso testemunho tem que ser real. A mensagem era o Evangelho, né? Atos 20, 24. E também tinha a marca dos sinais. Olha lá o que ele diz aqui. Porque não ousaria dizer coisa alguma que Cristo por mim não tenha feito. O que Cristo não fez por ele, não falava. Para a obediência dos gentios, por palavra e por obras, pelo poder dos sinais e prodígios. Eu anotei aqui, irmãos, que eu fiz uma anotação aqui, por causa fala um pouquinho diferente, certo? Porque não ousaria falar de assunto algum, senão expressamente daquilo que Cristo tem realizado por meu intermédio em palavras e em ações. O apóstolo Paulo fala, está trabalhando, ele só falava daquilo que Cristo fez. Disse, eu não ousaria falar outra coisa que Cristo não fez. Certo? E também dá para entender num sentido objetivo. Não tem o que Cristo não tenha feito por ele de bom. Certo? Tudo que Cristo tenha feito por ele. Né? Em virtude do Espírito Santo, de maneira que desde Jerusalém e arredores, até o Ilírico, tenho pregado o Evangelho de Cristo. Glória a Deus. Irmãos, aí ele diz que também que ele era um ministro predominantemente itinerante. Itinerante é de lugar a lugar, né, irmão? Não é fixo. O evangelista não é fixo. O ministério evangelístico não é fixo. Irmãos, eu conheço alguns ministros, alguns evangelistas, e às vezes alguns que até não concordo muito com eles, que o negócio de não se submeter a nenhuma congregação, quer ser, certo? Certo, foi isso aí. Às vezes ele... Vocês conhecem algum evangelista que prega, tem poder, expulsa demônios, cura doente e vive numa dificuldade enorme? Você conhece? Quase todo passa por dificuldade, isso é normal. Mas tem alguns que parece que só vivem nisso.
Às vezes, irmão, pode ser que essa pessoa está sem cobertura de oração. Ele está fazendo as coisas, às vezes, na força dele. Às vezes nem ele tem força mais para orar e vai fazer a obra. E Deus opera. E Deus opera. Deus faz coisas por meio deles. Mas eles sofrem. Às vezes, sofrer faz parte. Mas tem sofrimento que às vezes passa do limite daquele lá que você precisa passar. Certo? A cobertura de oração é muito diferente. Muito diferente. E outra coisa. Os irmãos me perdoem da gente pegar e contar as coisas do nosso passado. Certo? Mas não é só no passado. Não, no presente também está acontecendo. Mas tem coisa que marcou, irmão. Eu uma vez precisava fazer um trabalho aqui em Tremembé, e naquele tempo nós estávamos na igreja católica ainda. Eu queria que o Padre Brito liberasse uma congregação que estava abandonada lá para a gente pregar. Os irmãos falaram, Padre Brito? Você não conhece ele. Certo? Você conheceu o pastor João? Aí reuniu o pessoal na minha casa e estava orando lá. E falou, irmão, você vai lá, nós vamos ficar de joelho até você voltar. Nunca um trabalho deu tão certo. Ele não só autorizou, como foi lá, apresentou a gente, pediu para o povo vir, e de lá saiu umas 30 pessoas para a igreja evangélica. Certo? Então isso aqui, mas o que é cobertura de oração? Não pode ser assim. Precisa dos outros. Todos nós precisamos. Os irmãos oram para o pastor Gilmar? Irmãos, vocês não têm ideia do que o pastor Gilmar pode passar. Eu tenho um pouquinho de ideia, irmão. Certo? Tenho um pouquinho de ideia do que a pessoa pode passar. Certo? Ministro predominantemente itinerante. Quem é evangelista sabe do seu chamado. É isso aqui que eu tinha falado no começo, esqueci onde é que estava. Certo? E evangelista sabe o que é chamado. 1 Coríntios 9,16 diz, porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois é-me imposta essa obrigação, e ai de mim se não pregar o evangelho. Irmãos, vamos voltar um pouquinho e lembrar o que é o evangelista. É melhor eu ler, porque senão eu vou tentar fazer de memória. Aí eu esqueço, passo vergonha. Né, irmão? Evangelista. O que é evangelista? Aquele que traz boa nova. Olha bem, o que nós falamos a respeito disso. Ele tem uma mensagem bíblica. Né, irmãos? Vamos recordar isso aqui. Ele tem uma mensagem bíblica. Falamos dos vários versículos que eu citei. E o modelo de evangelista era Filipe, que tinha uma mensagem bíblica. Aí, veja bem, sua mensagem era Cristo. É um ministro itinerante. Ele não pode ficar parado num lugar. O evangelista não fica parado num lugar. Ele tem outro lugar para ir. Tem a marca dos sinais. Isso é muito importante, buscar a marca dos sinais, porque sem os sinais... Gente, uma salvação também é um sinal, mesmo. Quando a pessoa se converte, aceita Jesus, se derrama na presença de Deus, é um sinal. E Paulo descreve seu ministério como pregador, que subtende evangelista. A mensagem de Paulo era o evangelho, ele tinha a marca dos sinais, quer dizer, Paulo tinha todo esse negócio. Era um ministro predominante itinerante. Paulo era assim. E quem é evangelista sabe do seu chamado, como está escrito ali. Irmãos, agora vamos falar o que não é evangelista. O evangelista não é quem faz as pessoas crescerem espiritualmente. O evangelista prega o evangelho. O evangelista, ele
o principal dele é fazer com que as pessoas reconheçam a sua situação, se arrependam dos seus pecados e aceitem Cristo como Salvador. Certo? Então, daí o crescimento espiritual, a pessoa vem. É o pastor, é o evangelista, é o amigo dele, o crente amigo dele que está lá. Tem um punhado de gente que entra nesse trabalho. O evangelista não trabalha sozinho. Ele precisa, né? Ele não é a pessoa que trabalha sozinho. Porque a primeira parte, vamos ler o versículo, né? Não é quem faz as pessoas crescer espiritualmente. Eu plantei, olha lá. Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa e nem o que rega. Mas Deus é que dá o crescimento. Então, irmãos, veja bem, ali eu plantei, Apolo regou. Regar, ele plantou, quer dizer, eu ganhei, lançou a semente. Jesus Cristo. Dali o crescimento espiritual, ele fala assim, ali foi o Apolo que foi trabalhar no lugar dele, né? Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá seu galardão segundo o seu trabalho. Ai, irmãos, no céu tem diferença para um e para outro, sabia? Vocês sabiam? Olha, irmãos, todos que têm Jesus no coração, arrependem-se dos seus pecados, aceita Cristo como Senhor e Salvador e seguem as doutrinas bíblicas, todas essas pessoas se salvam. Agora tem uma coisa, cada um tem um galardão no céu. E eu acho que é importante, porque tem muita gente, o apóstolo Paulo falou, olha, né? Terminei a carreira, guardei, como é? Combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Agora só me resta o quê? Coroa de glória. E ele estava interessado na coroa de glória que ele ia receber. Ele estava interessado na coroa de glória. Então, e ele precisa de outro, né? Atos 8, 14 a 17. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Porque sobre nenhum deles tinha descido o Espírito, mas somente os que eram batizados, somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhe impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Irmãos, eles ouviram a pregação, né? E eles ouviram aquela pregação, mas precisava de outro para completar a obra. Não podia fazer o trabalho sozinho, certo? E o pessoal lá ouviu. A fama foi, né? Ouviram em Samaria, né? Lá eles receberam a palavra de Deus. Aí pegaram isso e enviaram, irmão. Veja bem a igreja, para lá, Pedro e João. Veja bem que eles foram enviados. E olha que Pedro era líder, irmão. Pedro podia simplesmente ir lá sem falar nada para ninguém. Mas reuniu a igreja, e a igreja enviou eles para lá. Pedro e João. E eles foram para lá. Aí vocês viram uma coisa assim? O pregador pregou, eles aceitaram Jesus. Tá bom. Mas nenhum deles recebeu o Espírito Santo quando aceitou Jesus. Aí levou eles lá. Irmão, o poder de Deus agindo aí também, certo? O poder de Deus agindo também. Mas a ênfase aqui é que não se trabalha sozinho. Ele não trabalha sozinho. Apesar de começar bem uma obra, precisa da ajuda dos outros ministérios. O evangelista, ele conduz a pessoa à salvação em Cristo. Isso ele faz. É a parte dele. Diz assim: contudo, quando Filipe lhes pregou a boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus, creram nele e foram batizados tanto homens como mulheres. Irmãos,
Vocês notavam que uma das primeiras coisas que acontecia quando a pessoa recebia Jesus era o batismo, não? Não sei, provavelmente eles tinham uma preparação, eles tinham que ter um conhecimento, né? Mas tinha, logo em seguida, era o batismo, certo? Então, o evangelista conduz a pessoa a Cristo. Eles ensinam. As pessoas tomam a decisão. Agora, quem que ensina sobre o batismo, sobre as coisas? É o pastor, é o presbítero, é a igreja, né, irmãos? Que tem esse trabalho, certo? E diz assim, irmãos, contudo, quando Filipe lhe pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus, creram nele, foram batizados, tanto homens como mulheres. Eu estou encerrando, irmãos. E diz uma coisa que também o evangelista faz, deve fazer também. Evangelista, isso aí a igreja toda deve fazer, né? Equipar os santos para evangelizar também, certo? Preparar. O evangelista ensina os outros a evangelizar. Amém? Efésios 4:12 diz, por quê? Querendo, ali diz assim, e ele deu uns para isso, né, um apóstolo, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Amém, irmãos? Foi para isso, tá bem, ó, que eles fazem. A gente evangeliza, querendo aperfeiçoar, também preparando as pessoas para o ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Edificar o corpo de Cristo, a gente edifica com santidade, mas com número também. Certo? E aquelas pedrinhas que estão faltando. O corpo de Cristo é feito de vários membros. Às vezes está faltando um membro. Para que o corpo seja completo. Certo? E a gente tem que ir. Então, irmão, não é evangelista a pessoa que faz os outros crescer espiritualmente. Não, ele pega. O crescimento espiritual depende da vontade de quem recebe e do ministério da igreja. O ministério da igreja faz isso aqui, certo? E não trabalha sozinho, tá, irmãos? O evangelista não trabalha sozinho. Se você é chamado para ser evangelista, você não vai trabalhar sozinho. Você pode até ir sozinho, pregar o evangelho, certo? Mas ganhou alguém, vai buscar. Os irmãos têm um costume, tem igreja que não tem esse costume. Uma pessoa aceita Jesus, né? Ele no culto aceita Jesus. O que ele faz? Anota o nome da pessoa, telefone, o endereço. Por quê? Porque eles vão lá na casa dele depois. Eles vão afirmar as pessoas na fé. Senão a pessoa ouve uma vez, sai no mundo aí, o mundo começa e esquece de novo. Certo? Então, nós precisamos desse trabalho. Um trabalho de grupo, trabalho em conjunto. Irmãos, e a respeito disso aqui, do evangelista, eu quero lembrar uma coisinha que nós lemos aqui. O ministério, o dom de evangelista é dado a alguns. Mas evangelizar é missão de todos nós. Às vezes a gente fica meio preocupado. Eu fico pensando, o que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo? Não é o que a gente fez, irmão. O que a gente está fazendo? É claro que nós encontramos barreira. Antes de sair com um aparelho de som, né, irmão Zé? Parava em qualquer lugar, a gente pregava o evangelho, fazia aquelas coisas todas, depois ia embora. Hoje não pode mais fazer isso. Se você pegar e instalar uns equipamentos de som aí, meio barulhento, você pode ter certeza, a polícia vai lá e vai prender seu equipamento. Não pode. Hoje, para você fazer um trabalho disso aí, você precisa de autorização, com data, com hora marcada, você não pode fazer isso aí em qualquer lugar. Certo? Mas nós temos
Aí vocês ainda encontram pessoas, né, entregando folhetinho, fazendo um convite, de casa em casa. A casa, abrir a casa. Abrir a casa para evangelismo. Tudo isso aqui eu posso testemunhar. O pastor João abriu a casa dele. Tem essa igreja aqui. Começou na sua casa, começou? Metade da igreja Sarja dentro começou na minha casa, mano. Começou lá. E ali a gente acontece de tudo. Me lembro da vigília. Estou terminando, mais 3 minutinhos só. Na vigília nós estávamos fazendo em casa. Até tivemos que parar, porque tinha os irmãos que faziam meio barulho, bem fora de hora também. Né? Um pouco de indisciplina também não atrapalha as coisas. Mas a gente fazia assim, antes de aparecer. Porque as pessoas que sabem que está tendo, aí aparece lá. Aí aparece e faz as coisas. A gente não convidava ninguém, era nós mesmo. Começava a orar e ir embora, não marcava, era uma coisa assim que acontecia na sexta-feira. Aí um dia nós estávamos lá, orando, daqui a pouco bate no portão. Eu vou lá ver a vizinha minha de frente. Ele disse, nossa, está fazendo barulho? Ele disse, não, irmão. Eu estava escutando lá esse negócio, mas estava tão gostoso, que eu não aguentei, eu vim aqui. Aí ela pegou e falou assim, irmão, faz 6 meses que eu não durmo. Eu estava com um problema muito sério. E eu senti essa paz aqui, eu disse, eu vou lá. Aí veio, nós oramos para ela. Aí no outro dia encontramos com ela quase 11 horas da manhã, feliz da vida. Disse, por que a irmã está tão feliz? A primeira vez na minha vida, irmã, que eu perdi o horário do serviço, não fui trabalhar. E daquele dia em diante, nunca mais teve o mesmo problema. Certo? Deus faz as coisas. Irmãos, aqui o negócio de ser hospitaleiro hoje é muito difícil. Tem muitos bandidos, irmão. A gente não sabe com quem está lidando. É perigoso. Mas, irmãos, com todo cuidado, tem o irmão Lindo que recebe as pessoas na casa dele para orar. Tem outros irmãos aí, né, que fazem oração nas casas. Certo? Normalmente vai os irmãos da igreja. Mas normalmente o bom é levar sempre alguém que não é da igreja, né, para receber a palavra de Deus e ser transformado. Irmão, não adianta nada nós ficar falando do que é o evangelista se a gente não evangelizar. Os irmãos, então aqui, eu procurei esclarecer o que é evangelista, a diferença dele do apóstolo e do missionário, né? Tudo eles parece que faz quase mais ou menos a mesma coisa. Um pouco de cada um, né? Tem algum que faz mais desse aquele. Mas todos estão envolvidos. Mas o importante de tudo isso aí, irmão, é nós saber que nós precisamos evangelizar. Irmãos, e eu acredito que temos muito pouco tempo de liberdade para fazer isso aí sem muita dor de cabeça, certo? Que vai ficar complicado. Os inimigos de Deus estão subindo, certo? Estão se fortalecendo. E o anticristo vai implantar o reino dele e vai ser difícil. Mas enquanto temos tempo, irmão, enquanto podemos, vamos fazer a obra de Deus enquanto é dia. E vem a noite que ninguém mais pode trabalhar. Isso está escrito na Bíblia, viu, irmão? Amém?